Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, boa noite. Você crê em obra do acaso? Você acha que tudo acontece porque tinha que acontecer? Abre a tua Bíblia lá em Isaías 41. Oh, glória! Só o Senhor é Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu poder, pela tua unção. Santo é o nome de Jesus. Isaías 41. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado por estar na tua presença. Amém? Glória a Deus. Todos encontraram Isaías 41. Diz assim: o Senhor Deus diz: povos das nações distantes, calem e escutem. Aleluia. Renovem as suas forças. Quem entrou aqui hoje para... Deus está dizendo: renove suas forças. E venham prontos para defender a sua causa. Em nome de Jesus. Vamos nos reunir para resolver com quem está arrasando. Quem foi que trouxe do Oriente esse rei, que sempre sai vitorioso? Quem fez com que ele derrotasse as nações? E com que reis fossem vencidos por ele? Com a sua espada e as suas flechas, ele os faz virar pó, e faz com que fujam como se fosse a palha que é levada pelo vento. Ele os persegue e avança seguro, e anda tão depressa que os seus pés quase não tocam no chão. Versículo 4. Quem planejou isso e fez com que tudo acontecesse? Quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio? Fui eu, Senhor, que estava lá quando tudo começou, e que lá estarei quando tudo terminar. Olha aqui, que palavra poderosa, hein? Olha aqui. Quem planejou isso e fez com que tudo acontecesse? Então isso quer dizer que Deus tem o controle de todas as coisas. Aleluia, eu creio. Então, para esse que vive preocupado com o diabo, que é o diabo, com a força do diabo, Deus, ele é poderoso e tem o controle de todas as coisas. Se você dá brecha e legalidade, o diabo entra. Mas pelo contrário, olha aqui, quem planejou com que tudo acontecesse, quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio, fui eu, Senhor. Glória a Deus. Que estava lá quando tudo começou. Oh, Deus amado. E estarei lá quando tudo terminar. Vai para Isaías 55, 8. Leia aí para frente. Isaías 55, 8. O Senhor diz, o Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Aleluia. Eu não ajo como vocês agem. Então não queira dar conselho para Deus não. Viu? Oh, glória. Questionar o porquê. Os meus pensamentos, ainda que hoje você não entenda o porquê que algo está acontecendo, não queira dar conselho para Deus, porque Deus está dizendo: parece que está tudo errado, está tudo perdido, as coisas têm tomado um rumo, mas eu não ajo e não penso como você pensa. Aleluia. Aquietai-vos. Cala, aquieta, deixa Deus agir. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão acima dos seus. Oh, glória. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que eu tenha regado a terra. Santo, santo.
brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimentos para as pessoas. Repita comigo esse versículo, versículo 11. Assim também. Assim também. É a minha palavra. É a minha palavra. Ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Ela não volta para mim sem nada. Para você deve estar com a tradução. Ela não volta vazia. Mas faz o que me agrada fazer e realizar tudo que prometo. Amém, gente? Que palavra poderosa. Glória a Deus. Quase que eu poderia não pregar, porque a palavra por si só, ela já está falando ao teu coração. Glória a Deus. Escuta, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos, estão muito acima. Desde o princípio, quem estava lá desde o princípio? Gente, tem gente que dá conselho para Deus. Tem gente que quer bater de frente com Deus, porque a religião aí, as igrejas ensinam. Deus tem que fazer. Faça do jeito que você quer. Se Deus, desde o princípio, Ele estava lá. Quando Ele te criou, e quando eu meditava nessa palavra hoje, se desde lá do princípio, lá, do começo, Deus já existia há milhares de anos. Aleluia. Quando milhares e milhares e milhares de pessoas estiveram aqui antes de nós. Quando Deus pensou em criar você, Ele já tinha algo determinado para a tua vida. Aleluia, Jesus. Louvado. E sabe qual que tem que ser a tua maior descoberta? Descobrir qual o propósito de Deus para a tua vida. Aleluia. Microfone foi feito para falar. Porque se eu estiver num lugar com muitas, milhares de pessoas sem microfone, as pessoas não vão me ouvir. Luz foi feito para clarear, dar vida, dar luz, dar claridade. Você já parou para analisar? Você sabe por que muita gente tem ido para a decadência e tem fracassado? Porque quer agir do seu achismo, na sua sabedoria humana, naquilo que eu acho que está certo, vou fazer da minha forma, vou fazer do meu jeito, eu acho que tem que ser assim, não busca a direção de Deus. Você já parou para buscar incansavelmente o propósito de Deus? Qual que é o propósito de Deus para a tua vida? Você já se descobriu? Você já conseguiu descobrir? Para quê? Se desde o princípio, se Deus planejou você, para que Deus te criou? Aleluia. E se lá no final tudo tem um começo, meio e fim, a tua vida tem um começo, tem um meio e tem um fim. E tem gente que está vivendo malignamente, como a letra daquela canção: deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A cada dia empurra com a barriga. Pessoas que se dopam de antidepressivo, pessoas que buscam recursos para poder preencher o vazio. Sabe por que do vazio? Sabe por que tem muita gente que sofre do vazio, de uma insatisfação? Porque ainda não se encontrou. Amém, Jesus. Não se encontrou profissionalmente, como pessoa, não se encontrou emocionalmente, não se estabilizou profissionalmente, financeiramente e principalmente espiritualmente, porque o espiritual, ele vai conduzir e ele vai liderar todas as demais coisas. Amém, glória a Deus. Quando eu me descubro, quando eu entendo o querer de Deus para a minha vida, eu busco não andar na minha vontade, nos meus pensamentos, no meu achismo. Ainda semana passada
passada, segunda-feira passada, que eu preguei, falava aqui, ainda que a figueira não floresça, Aleluia. ainda que a oliveira minta, ainda que os campos não produzam nada. Gente, Cristo pregou aqui ontem, domingo, sobre fé. Fé é trazer à existência aquilo que não existe, é chamar as coisas que não são, o que não é na tua vida, como se já fosse. Não é algo dar errado, eu já olho muito que aquilo deu errado. Se tudo na nossa vida que desse errado, você larga. Aquilo deu errado, eu largo. Aquilo deu errado, eu largo. Isso aqui também não deu. Você nunca vai concluir nada na tua vida. Porque fé é chamar as coisas que não são, como já se fosse. Aleluia. O que não é na tua vida? O que ainda não está existindo na tua vida? O que você sonha e precisa que aconteça na tua vida? Aí entra a fé. Aí entra o poder da fé, o poder da perseverança, a guerra, não arredar o pé. Deus te chamou para vencer, Deus não te chamou para perder. Deus te chamou para avançar, não te chamou para recuar. Deus te chamou para permanecer em pé. E aquilo que eu falei segunda-feira passada, tem batalhas que a gente perde. Só que a guerra ainda não está decidida. Há momentos que parece que Deus se esqueceu, que Deus não está ouvindo. Parece que as nossas orações não estão sendo respondidas. É o tempo, gente. É o tempo de Deus. Espera o agir de Deus. Ah, mas já passou da hora. Deus está no negócio. Aleluia. Deus está no negócio. Eu pensei os pensamentos. Glória a Deus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não queira que Deus entre no teu querer, na tua forma de agir. Não queira que Deus haja, que Deus opere no teu tempo. Espere, busque entendimento. Busque, como a letra dessa canção, Espírito Santo. Diz para mim o que fazer. Você tem falado com o Espírito Santo? Espírito Santo me mostra. Espírito Santo me orienta. Espírito Santo diz para mim, ó, me ajuda a crucificar o meu eu, crucificar a minha carne. Gente, tem o tempo da espera, tem o tempo do amadurecimento, tem o tempo do plantio, tem o tempo da preparação. Aleluia. Tem o tempo de sorrir, tem o tempo de chorar. Verdade. Tem o tempo do isolamento, tem o tempo do deserto. E tem gente que não aceita. Acha que as coisas vão acontecer como eu acho que deve acontecer, do jeito que eu quero que aconteça. Existe um tempo. Eu planto, primeiro eu preparo a terra, eu planto, eu lanço a semente. Aparentemente, está lá aquela terra bagunçada, aquela terra vermelha. Nada aconteceu, mas com o passar do tempo, aquela semente que foi lançada, ela começa a germinar. Só que tem gente aqui que não tem tido paciência no tempo da espera. A semente foi lançada. Não queira que uma semente que foi lançada na terra germine do dia para a noite. Ela vai germinar. Ela vai crescer. Ela vai romper a terra. Ela vai subir. Ela vai crescer. Daí ela vai florescer. E depois ela vai dar frutos. E ainda tem o tempo da colheita. Não é ainda no momento que tá, o fruto está ali na árvore que você colhe, porque pode estar verde. Estão entendendo essa palavra?
Glória a Deus. Eu não ajo como você. E também não vou agir como você quer. Tem gente que se revolta. Tem gente que entristece. A Deus não fez, eu também. Eu pedi tanto para Deus, quero para Deus fazer assim. E não aconteceu. Eu não penso como você pensa. Graças a Deus. Eu não ajo como você age. Eu não sou como homem, eu não ajo como homem. Aleluia. Tem o tempo de Deus, o tempo de Deus não é o nosso tempo. O agir de Deus. Só que uma coisa é certa, que nós lemos aqui em Isaías 41, que aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. Deus fez uma promessa para você, pode esperar. Só que como o diabo, ele é especialista para roubar sonhos e para roubar vitórias, né? Aí começa a buzinar e a pessoa acaba ouvindo. O que adiantou você orar? O que adiantou você estar na igreja? Você está esperando, nada aconteceu, Deus não te ouviu. Gente, o que Deus promete, Ele cumpre. Aleluia, esse é o meu Deus. O que Deus promete, Ele cumpre. Em nome de Jesus. Deus te criou, quando Deus te criou com um propósito para você vencer. O Pai ainda que existam maus pais por aí. Mas vamos dizer por nós aqui, que queremos o bem dos nossos filhos. Você quer o mal do teu filho? Você quer o pior para o teu filho? Você quer dar resto para o teu filho? Você quer que o teu filho sofra? Qual pai aqui que tem a capacidade de erguer as mãos para dizer: eu desejo o mal do meu filho? Nenhum pai. Quanto mais Deus. Aleluia. Que eu, você, nós podemos falhar, nós somos falíveis, mas Deus não falha. Deus jamais, diga assim: Deus jamais, vai falhar. Vai falhar. Está entendendo o que Deus está falando aqui? Aleluia. Que Ele jamais vai falhar com você. Aleluia, eu creio. Que aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. É promessa dEle. Só que você tem que andar com Deus. Tem que ter comunhão com Deus. Porque se você tiver na natureza humana, se você for carnal, se você permitir que a carne domine os seus pensamentos, você vai agir de forma carnal. Você não vai conseguir enxergar o milagre de Deus. Você não vai conseguir passar pelo tempo da espera. Onde foi que você leu na Bíblia que Deus desamparou? O povo estava diante do Mar Vermelho, parecia que era o fim, que tinha acabado, mas o mar se abriu. E o mar vai se abrir. Em nome de Jesus. O mar vai se abrir. Nem que esteja no último instante, Deus vai te dar um livramento. Amém. Deus dá um livramento. Gente, eu fico olhando o agir de Deus, o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele cuida quando você confia. Deus, Ele cuida. Aleluia. Amém. Graças Estávamos para vir para cá 10 dias antes. Não sabíamos ainda os recursos, não tinha entrado. Não terminamos ainda. Todo o material está aí, piso está aí, argamassa está aí, cimento está aí, tinta, está tudo aí. Só falta agora as mão de obra para terminar o que precisa terminar. Mas não sabíamos como fazer, e nós em oração. Porque nós oramos durante 30 dias para que Deus nos desse uma resposta. Aleluia, glória, é Se verdade. ficaríamos aonde estávamos, para onde a porta que Deus nos abriria. Aleluia, é verdade. E 10 dias antes Deus foi fazendo, Deus foi operando. Oh, glória. A gente sabe, foi operando sobrenatural. É verdade. Deus foi fazendo brotar água da rocha. Glória a Oh, Deus. maravilha. Deus foi operando. Vale a pena. Com dificuldade, ok, mas Deus foi honrando, Deus foi socorrendo. Aleluia. É o que Deus faz. Na verdade, o que eu queria? O que você quer? Você quer ter uns 50 contos na mão para fazer tudo, para pagar tudo, para pagar profissional, para já colocar o PVC, vamos colocar o PVC, deixar tudo pronto. Pensando, mas no trabalhar de Deus. E glória a Deus pelo que Deus fez, e pelo que Deus vai estar fazendo ainda. É verdade. Então nós
posso querer. Se você tem, você pode fazer tudo pré-moldado, em gesso, lá, lanchonete, deixar tudo chique, tudo legal, botar ar-condicionado aqui. Esse é o desejo. Mas vamos caminhando como Deus tem suprido as necessidades, e assim é na tua vida. Assim acontece na tua vida. Vai gradativamente. Ô, gente, essa história por aí, que as coisas, a explosão, inclusive o evangelho está por aí, né? Bota aqueles testemunhos, né? Aquelas loucuras que muitas vezes a gente sabe que não procede. É o financeiro, é só aquilo, só gira em torno daquilo. Olha, Deus, Ele supre, nada acontece do dia para a noite. Você vai lançando semente, você vai perseverando, você vai dizendo para Deus, como aquela letra daquela canção, pega aquela canção, Minha Fé Move Montanhas, você vai declarando, você vai profetizando, sabe, você vai extraindo, sabe, extrair a fé, né? Você vai tirando tudo que é negativo, tudo que é contrário à palavra de Deus, você vai arrancando da tua vida. Não permita que intrusos, né? Foi o que o bispo falava ontem aqui, um intruso. Não permita que o intruso entre na tua vida. O intruso entre no teu casamento. O intruso entra lá na tua empresa. O intruso entra lá no teu trabalho. O intruso penetra os teus pensamentos. Lance comichões no teu ouvido. Entra aqui com tristeza, sentimentos no teu coração. Porque Deus, a palavra de Deus e as promessas de Deus, vamos ter aflição? Vamos, mas nós vamos vencer a todas as vezes. Deus vai nos dar vitória. Glória a Deus. Deus quer te dar vitória, curva a sua cabeça. Procure, extraia os benefícios e coisas positivas dessa diversidade. Pode procurar. Procure coisas positivas, extraia. Extrair? Pode extrair. Deus está no negócio. Deus trouxe pessoas aqui hoje para dizer, olha, eu estou no negócio. Amém, Jesus. Como Deus disse para Moisés, Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. É para marchar. É para continuar. Rejeita o espírito da fraqueza. Em nome de Jesus. O diabo quer calar a tua boca. Infelizmente tem conseguido travar a boca de muita gente. Usa um familiar. Usa uma situação onde você tem que ter uma atitude espiritual. Mas Deus está dizendo aqui. Quem resolveu o que se passaria no mundo desde o princípio fui eu, o Senhor. Deus te criou, Deus te deu vida. Deus não te criou para fracassar, não. Viu? De repente, na cabeça de alguém aqui, o diabo já colocou até um sentimento de desistência, de morte. Já planejou. O diabo já conseguiu botar um filme na cabeça da pessoa. Você nunca vai ser feliz. Vou arrumar alguém para cuidar dos meus filhos, porque para mim não tem mais saída. Mas Deus está te dizendo aqui hoje que Deus tem muita vida para você. Amém, Jesus. Deus vai dar o fim que você espera. Amém, Jesus. Deus vai dar o fim que você espera. Deus não tem o fome arrependida. Deus não tem morte para você. Repreenda o espírito da morte. Tem gente com espírito de morte aqui hoje. Repreende esse espírito de morte da tua vida. É maligno. E não peça morte para Deus. Você sabia que quando você
Nenhum pai quer a morte de um filho. Então não peça isso. Mas veja o amor de Deus falando com o teu coração nessa noite. Se Deus estava desde lá no princípio, Ele te criou. Você é obra-prima de Deus. Amém, Jesus. E uma obra-prima de alguém é para que faça diferença. Em nome de Jesus. É para que dê fruto. Seja É para que vença. toda a tua É para igreja. que funcione. Oh, Jesus. Tudo que nós temos aqui dentro desse templo foi invenção de alguém. Cadeira para sentar, ventilador para nos livrar, nos refrescar, o microfone para você me ouvir melhor, o reto projetor para que você veja a letra dos hinos. E você, Deus te criou com propósito para vencer. Oh, glória a Deus. Gente, eu não preparei essa palavra. Não preparei essa palavra. Tem gente melhor do que eu? Não, não tem. Não tem. Deus não faz acepção de pessoas. Você sabe melhor do que eu. A tua digital é única. Não tem ninguém igual a você. Não tem ninguém melhor do que você. Não deixa ninguém te colocar como lixo. Talvez algum membro da tua família te colocou como lixo. Tua mulher te colocou como lixo. Teu marido te colocou como lixo. Lá no teu trabalho você é tratado. Você absorveu isso. A estima está lá embaixo. Deus está dizendo aqui hoje: levanta. É para marchar. Diga ao povo que marche, não é para parar não. Lá do outro lado da terra de Canaã, caminha mais um pouco. Não é hora de parar, não para. Não pare. E para. Sabe o que eu entendi? Recentemente, eu estava vivendo uma situação. Olha aqui para mim. Recentemente, eu estava vivendo não digo nem conflito. E aquilo estava me fazendo mal. E o meu marido, na sabedoria dele, virou para mim e falou assim: se isso está caminhando dessa maneira, então não é o tempo de Deus, não é a permissão de Deus. E você, porque eu sou uma mulher de fé, e Deus trabalhou muito na minha vida. Aleluia. Glória a E Deus. muitas vezes querer ser um rolo compressor. E durante muitos anos, no lugar que eu estava, você tem que fazer acontecer. Vai acontecer ou vai acontecer? E Deus te ensina. Não é assim. Aleluia. Fala mesmo, Jesus. Não é assim. Glória a Deus. E aí ele disse assim para mim: você acaba entristecendo a Deus. Você já parou para analisar que é Deus que não está permitindo, como Deus endureceu o coração de Faraó? E naquele momento, aquilo ali, me livrei daquele sentimento realmente, que tudo aquilo que você começa, aquilo te causa, te gera, sabe, até, não digo sofrimento, mas te gera um peso. Deus não está nesse negócio. E a partir do momento que eu olhei e entendi, verdade, é Deus, se é Deus que está endurecendo o coração, ainda não é tempo, Deus não quer. E eu tentando forçar uma situação que ainda não era, nem não tem. Eu entristeço a Deus e eu entro em conflito. Então todas as vezes aprenda isso. Você entrar num conflito, quando gera paz, parece que está tudo errado, mas você está em paz, Deus está no controle, deixa que Deus está no controle. Graças a Deus. É tudo aquilo que você tenta e vai, tenta do teu jeito e gera um conflito. É uma tristeza.
Ele te faz mal, acaba te adoentando. E você quer resolver, você quer lutar. É Deus dizendo, ó, deixa eu agir. Oh, glória a Deus. Não é o tempo. Obrigado, Jesus. Não é você que vai resolver, sou eu que vou resolver. Amém. Graças a E a partir do momento que eu entendi isso, naquele momento, com aquela palavra dele, na hora aquilo saiu. E Deus me deu a vitória da libertação e nunca mais. Glória a Deus. Nunca mais. O dia que acontecer, vai Aleluia, acontecer. Jesus. Obrigada. Está entendendo? Então caminhe. Calmo, o bicho me pediu tanto esse hino, eu vou atrás. Calmo, sereno e tranquilo, crente amigo. Entendeu? Oh, glória. Calmo, sereno e tranquilo. Estou na bênção, estou na oração. Aleluia. Não estou me mentindo, não estou enganando, não estou adulterando, não estou me prostituindo, não estou roubando, não estou lesando, não estou prejudicando ninguém. Ainda não aconteceu, então Deus ainda não permitiu. Aleluia, Jesus. Deus está no controle. Porque o pecado, o Luiz falava ontem aqui sobre isso. O pecado distancia. Deus te ama, mas Deus ama o pecado. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. E o pecado impede as nossas vitórias. O pecado vai impedir a tua vitória. Quem mente? A Bíblia diz que quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. Então, quando eu minto, eu me torno filho do diabo. Eu estou dando legalidade para o diabo agir na minha vida. Então, seja fiel. Amém, Jesus. Caminhe calmo, sereno, tranquilo, Amém. em paz. Posso, Jesus. Deus vai agir, Deus vai operar, Deus tem cuidado e vai continuar Glória a cuidando. Deus. Descanse em Deus.